Deus vai abrir portas sobre a vida dele, vai dar direção, oportunidade, projetos. Ele já tem feito um trabalho incrível numa cidade que vocês nunca ouviram falar o nome. Manhuaçu. Olha só como Deus faz as coisas. É o nome da nossa rua, Manhuaçu. É a cidade a qual ele mora, a cidade que ele congrega, é a cidade que ele tem impactado. Eles têm feito uma reunião, alcançaram 1.500 jovens, não foi? Numa reunião de juventude, e Deus liberou um favor sobre ele. Estou fazendo essa propaganda toda para você elevar a sua expectativa para aquilo que Deus vai trazer sobre a sua vida. Amém? Vamos orar nesse momento, clamar pela vida do Lucas, para que Deus nos prepare para essa mensagem. Amém? Senhor, nós clamamos pelo teu servo nesse momento, pelo teu filho, honramos por ele se colocar à disposição, por abrir mão desses dias, desse momento, se preparar para derramar algo sobre as nossas vidas nessa noite. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor proteja tudo aquilo que o seu filho chama de dele, tudo aquilo que o seu filho reconhece como propriedade, que o Senhor acampe os seus anjos sobre a sua família, ao redor da sua casa. Pai, que nenhuma seta, nada do maligno venha alcançá-lo, Senhor, mas que durante essa mensagem, o que o Senhor ministrar sobre as nossas vidas através do Lucas, que essa palavra se concretize na sua família, que o Senhor venha estabelecer essa realidade sobre a sua casa, e que seja algo profético, Senhor. Nos prepare a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que nós iremos receber nessa noite. É o que eu declaro e oro no nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Fica à vontade. Sem mais delongas, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Eclesiastes 7:2. Eu preciso que vocês fiquem muito atentos. A gente vai construir algo aqui hoje, amém? Então vai ter um início, vai ter um meio, vai ter um fim. Então eu preciso que vocês se atentem no contexto geral, para vocês não se perderem depois, beleza? Eclesiastes 7:2. Vou ler. Mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porquanto este é o fim de todo ser humano. E deste modo, os vivos terão grande oportunidade para refletir. Só até aí. Eu geralmente, quando eu tenho contato com situações de luto, e a gente tem a oportunidade de comunicar uma mensagem, geralmente eu reflito muito sobre esse texto. Então esse é o início da construção. Esse texto está dizendo, e quem disse isso foi Salomão, que mais proveito há em uma casa em luto do que uma casa em festa. E a razão que ele diz isso, eu não acredito que Salomão era insensível com as famílias em luto. Eu não acredito isso, um homem sábio como a Bíblia diz que ele é. Mas a sequência do texto nos diz o porquê que ele falou isso. Então, se há mais proveito em uma casa em luto, e ele fala o porquê, que naquele momento a gente pode ver que aquele ali é o fim de todos os homens. Então eu costumo dizer que a gente pode perguntar para qualquer pessoa, a gente como cristão, a gente tem mais certeza sobre a vida. Mas se você for ali fora e perguntar a uma pessoa qualquer assim, qual é a única certeza que você tem da vida? Geralmente todos vão concordar que é a morte. Vocês também concordam? Para a gente é mais, tá? Não é só a morte, mas para muitos é a morte. Então ele diz que há mais proveito porque nós vemos que ali é o fim de todo homem, mas ele continua. Também não é para a gente só ver que ali é o fim de todo homem e se encerrou. E a sequência diz que nós temos a oportunidade de refletir sobre a vida. Então a gente vai começar essa construção agora. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui, partindo desse entendimento de que nós estamos refletindo sobre a vida. E é sábio da nossa parte
fazer essas reflexões ou meditações em relação à nossa conduta, sobre a forma que a gente tem vivido, não somente em momentos de luto, quando algum parente morre ou alguma coisa do tipo. É sábio, é proveitoso da nossa parte ter essas reflexões. Igual a irmã aqui do louvor cantou: sonda o meu coração e me conheces, vê se há em mim algum desígnio mau. Fica a dica para todos nós, essa é uma oração, é uma súplica, é um ambiente que a gente deve estar constante. O quanto antes a gente pedir o Senhor para revelar os caminhos maus dentro de nós, mais perto dele a gente vai estar. Imagina se a gente fizer essa manutenção de mês em mês. Cara, talvez naquele mês você já distanciou muito, para voltar vai estar longe. Então, se talvez semanalmente você se colocar nesse lugar de análise, cara, você está mais perto. Talvez você distanciou, você saiu do caminho, mas você está mais perto para voltar. Amém? Então vamos lá. Eu não vou pedir para vocês abrir todos os textos que eu vou ler para a gente ganhar tempo, mas a gente vai continuar a construção agora. Eu vou ler o texto agora de Filipenses 3:20. 3:18 ao 20. Prestem atenção. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Repete comigo: que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidadania está nos céus. Repete comigo: a nossa cidadania está nos céus. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Prestem atenção na construção. A gente está partindo de um lugar onde a gente está fazendo uma análise sobre a vida, amém? A partir dessa análise minuciosa sobre a vida, eu consigo entender que eu, mediante esse texto, sou um cidadão dos céus. E eu refletindo sobre isso, eu cheguei numa conclusão. Eu não sei se aqui tem mais pessoas, mas geralmente algumas pessoas têm dupla cidadania. Alguém aqui tem dupla cidadania? Amém. 2, 3, aleluia. E eu consigo ver que isso é comum, isso é natural para a gente, e aleluia por isso. Eu não estou partindo do pressuposto de ser errado ou certo o fato de ter. Agora eu quero que vocês compreendam a aplicação aqui. Esse texto está dizendo que nós somos cidadãos de onde? Amém? Todo mundo concordou. Só que a gente tem essa mentalidade dupla. E a gente vive como se nós tivéssemos dupla cidadania. Como se nós tivéssemos a cidadania dos céus e a cidadania da terra. Então, como isso se reflete? Para vocês entenderem, vou tentar trazer alguns exemplos. A gente exerce a cidadania dos céus num dia como hoje. Então a gente pega uma roupa bacana, né, um dia que a gente não pode brigar com, né, marido e esposa aí, não, hoje é dia do Senhor. Hoje a gente está exercendo a cidadania dos céus, né? Hoje a gente tem que ser mais crente, porque hoje é domingo. Ou talvez outros dias da semana que a gente se encontra. Então esse dia a gente exerce bem a cidadania dos céus. E o porém é a segunda-feira. A segunda-feira, muitos de nós, por ter essa mentalidade, nós exercemos a cidadania da terra. Então a gente compra como um ímpio, a gente vende como um ímpio, a gente comunica como um ímpio, a gente reage como um ímpio. E isso é comum, porque dentro da nossa mente nós exercemos a dupla cidadania. Então no domingo a gente carrega alguns instrumentos diferentes que a gente não carrega durante a semana, a Bíblia, talvez uma caderneta para anotar. Mas na segunda-feira, a gente veste uma roupagem e exerce a cidadania da terra. Então vamos continuar a construção. Estamos fazendo uma análise sobre a vida.
Amém? Gente, eu estou repetindo e é intencional, tá? Isso é para ajudar a fixar. Dentre análises sobre a vida, a gente entendeu que nós somos cidadãos de onde? Dos céus. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho como os cidadãos dos céus se comportam, algumas características. Então vou ler outro texto. Não precisam abrir, 2 Coríntios 4:18. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que eu entendo com isso? Fazendo uma análise sobre a vida, entendendo que eu sou um cidadão dos céus, eu entendo que uma postura de um cidadão dos céus é não se atentar nas coisas que se veem, não fixar seu coração, não criar alicerces nas coisas que se veem. Por quê? Porque a Bíblia é chata, porque Paulo é chato. E a sequência nos diz o porquê. Porque essas coisas, elas são temporais, elas são passageiras, elas são transitórias. Então eu entendo que os cidadãos dos céus, ele vive apegado naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno. Amém? E a forma que a gente enxerga é a forma que a gente vive. A forma que a gente entende isso é a forma que a gente vive. E os cidadãos dos céus, ele não se apega a ponto de investir toda a sua energia, tudo que ele tem, todo o seu talento, todo o seu dom, somente naquilo que é terreno. Eu queria dar um exemplo para vocês, que eu gosto muito de dar, do Francis Chan. Ele dá um exemplo para a gente tentar ilustrar sobre a eternidade. Presta atenção aqui. Ele pega uma corda, imaginem aí uma corda, e essa corda ela dá voltas ao mundo. Então imagina uma corda que ela pega e ela contorna o mundo inteiro. E ele pega essa corda, ele pinta um pedacinho dela assim de vermelho, o início da corda, um pedacinho assim, ó, mediante a toda essa volta que ela dá no mundo. E ele exemplifica dizendo que esse pedacinho de vermelho representa a nossa existência aqui na terra. Essa corda, ela representa a nossa existência, e esse pedacinho representa a nossa existência aqui na terra. E esse restante representa a eternidade. E o questionamento dele é como nós investimos tanta energia nesse pedacinho de vermelho, como se esse pedacinho de vermelho fosse o todo. Vocês conseguem concordar isso comigo? Como nós somos apegados às coisas dessa terra, como nós vivemos como se fosse somente isso, sendo que esse pedacinho de vermelho, gente, ele determina onde nós passaremos esse restante da corda. Entendem isso? A forma que a gente lidar nessa transição, nesse período desse pedacinho de vermelho, vai determinar onde a gente vai passar esse restante. Então, dentro da palavra que a gente iniciou, dentro da perspectiva de luto, a gente entende que aquele momento em que nós estamos num caixão, alguém que a gente conhece, aquilo ali não é o fim. A nossa fé nos diz que tem algo após isso. Que aquele momento, ou esse pedacinho que se encerra de vermelho para o restante, é uma transição. E a Bíblia, o salmista nos diz que a vida é 70, 80, o que passa disso é enfado e cansaço. Então, partindo do pressuposto do que as pessoas dizem, que isso é uma certeza que a gente tem, a gente devia avaliar muito mais a forma que a gente tem vivido. Vocês concordam que isso é uma certeza? Você tem certeza que um dia você vai morrer? Todos nós temos. E a minha preocupação é, cara, como a gente não se atenta, como a gente não se prepara para esse dia.
não que a gente vai ficar desejando, não que a gente vai ficar com medo, mas isso é uma certeza. Cara, a gente precisa viver mais consciente a respeito desse dia, que nós sabemos que pode ser a qualquer momento. A gente costuma dizer, em tom de brincadeira, apesar que isso não é uma brincadeira, em que nós estamos em uma fila invisível, com uma senha, que a qualquer momento o Senhor pode chamar a nossa senha, e quando isso acontecer, não é possível nós passarmos essa senha para alguém. No caso do cônjuge, não dá para o marido passar para a esposa. Para a esposa, você está mais preparada que eu, vai, chamou minha senha, vai lá no meu lugar, não tem como. Chamou a sua, meu amigo, é você. Vocês conseguem ver que é assim que acontece? Eu estou tentando ser bem prático. Então vamos continuar. Dentro desse exemplo da corda, eu vou dar só mais um que eu gosto também, só para ilustrar essa questão do eterno, de proporção. Um homem dentro de um barco, e o bom é que aqui é próximo para vocês, para mim é um pouco mais distante, eu estou longe do mar, mas para vocês está mais perto. Mas imagine que no mar, você entra dentro de um barco e você dá uma mãozada d'água assim, ó. Essa mãozada d'água, ela representa os nossos dias aqui na terra, e o restante daquele oceano que você perde de vista, representa a eternidade. Eu gosto de dar esses exemplos que ele fica mais próximo a tamanha diferença, e talvez exalta um pouco mais a importância de nós investirmos nesse todo restante do oceano, ou nesse todo restante da corda. Amém? Vamos continuar. Hebreus 11, do 8 ao 10 agora. Vocês estão entendendo, gente? Se eu estiver sendo confuso ou rápido demais, vocês fazem uma cara meio, tipo assim, meio que não estou entendendo, que aí eu diminuo o ritmo, dou outro exemplo, que aí ajuda. Hebreus 11, do 8 ao 10. Se vocês conseguirem abrir para acompanhar agora, vai ser bom. A gente vai ficar nele agora. Hebreus 11, do 8 ao 10. E logo após a leitura, vocês fiquem com ela aberta aí, que a gente vai ler mais um pouquinho. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Só até aí. Aqui está falando que pela fé Abraão obedeceu, quando ele foi chamado, partindo para um lugar que receberia como herança. Eu só quero aproveitar essa palavra herança, e eu vou abrir um parênteses aqui com vocês. Isso para os pais atuais e para os futuros pais. Eu consigo ver e é dentro do contexto que a gente está falando, eu consigo ver um gasto de energia muito grande em relação a pais quererem deixar heranças terrenas para os seus filhos. É errado deixar herança, gente? Pode falar alto, sem medo. É errado deixar herança? Pai deixar herança para o filho? Me ajudem aí. O que eu me preocupo é quando a atenção desses pais, ela é superior a deixar uma herança aqui na terra e não uma herança eterna. Não fundamentos eternos. E aonde isso se aplica? Pais que se matam de trabalhar e não se preocupam em discipular os seus filhos. Então os pais, eles ficam o dia inteiro, um período longo, trabalhando, e quando chega em casa ele está cansado. Sabe por quê? Porque ele está provendo sustento para casa. Porque ele está se preocupando em deixar uma herança para os seus filhos.
quando a televisão, a mídia está discipulando os seus filhos, está educando eles. Vocês conseguem ver que isso acontece, gente? Pais se matando, tentando comprar os seus filhos. Então ele trabalha muito, ele vem dar um presente, sendo que talvez o que o filho quer não é um presente, é a atenção dele. E a Bíblia nos diz, ensina a criança no caminho que se deve andar. Não o caminho, porque o caminho você pode indicar, filho, você precisa ir para a igreja, filho, vai lá. Agora quando a gente lê e interpreta esse texto da forma certa, você consegue compreender que é no caminho, é junto. É você junto com ele ensinando por meio do seu exemplo. Então um conselho para os pais, para os futuros pais, se atentem mais em deixar valores e uma herança que vai ser eterna no coração dos seus filhos. Em nome de Jesus. Isso se reflete na vida. E eu quero que vocês não me julguem em nome de Jesus. Mas não se vê hoje pais preocupados em formar filhos missionários, filhos pastores. Sabe por quê? Porque muitas vezes não tem glamour. Então os pais estão preparando os seus filhos nas faculdades que vão dar mais dinheiro, que vão gerar mais riquezas. E é errado, gente, ter riqueza. Você ter vontade de ter uma vida, uma qualidade de vida boa? Cara, isso não é errado. Desde que isso não tome o espaço do Senhor. Desde que isso não seja superior a valores e princípios eternos. E eu creio que nem todos vão ser missionários, vão ser pastores integrais. Como o pastor Felipe diz, eu também sou integral pela minha igreja. Eu não acredito que serão todos. Porém, a minha preocupação não é se vai ter ou não. É se a pessoa está se preocupando ou não. Porque eu consigo ver o engajamento, o investimento dos seus pais naquilo que vai dar retorno aqui na terra. Que a Bíblia diz que a traça e a ferrugem corrói. É transitório, é passageiro. É 70, 80, o que passa disso é enfado e cansaço. Então eu consigo ver esses homens, vamos dar sequência aqui. Dentro da reflexão sobre a vida, nós entendemos que nós somos cidadãos dos céus. E a gente viu que os cidadãos dos céus não vivem apegado naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque aquilo que não se vê é eterno. E a gente consegue ver aqui, dentre a vida de Abraão, como dentro dessa sequência, como se manifesta viver como quem vive que não vive como quem não quer as coisas que se veem. Ele era peregrino e passageiro aqui pela terra. E eu consigo ver que às vezes a gente associa o peregrino, eu falo assim, cara, nós temos que viver como peregrino, porque nós não somos dessa terra. E às vezes a gente fica um pouco confuso, porque a gente associa peregrino, a gente compara peregrino com andarilho. Então você olha para um andarilho, você fala, cara, esse cara não tem perspectiva de vida, esse cara não tem esperança, esse cara não tem sonho, eu não quero ser como ele. Sendo que quando a gente vai para esse texto, a gente não vê isso. A gente consegue ver essa diferença entre um peregrino e um andarilho. E hoje a gente estava vendo The Voice Kids, e um daqueles caras lá, ele falou sobre isso, nós somos andarilhos. E eu, caraca, eu não sou andarilho. Eu sei muito bem para onde que eu estou indo. E a gente consegue ver isso na vida de Abraão, que ele se chamava, ele reconhecia que ele era como peregrino, que ele não era dessa terra. E na sequência do texto a gente vai ver isso. E o fato dele ser peregrino fazia com que ele habitasse em tendas. Ele não criava alicerces na terra. A gente consegue lembrar que a tribo de Levi, o Senhor disse que eles não teriam herança na terra. A herança deles seria o Senhor. Eu consigo ver Abraão vivendo dessa forma. Agora vamos abrir um parênteses aqui para vocês entenderem. Vocês acham que Abraão era rico ou pobre? Hã? Meus amigos, Abraão era muito rico.
A Bíblia diz que certa vez ele estava com Ló. E saiu aqui. Ele estava com Ló. E era tamanha as posses, no caso, né, os animais, que não cabiam mais nos espaços, que eles tiveram que dividir. Abraão chegou para Ló e falou assim, ó, para onde você quer ir? Se você for para lá, eu vou para cá. Porque os pastores dele já estavam entrando em conflito de tamanhas posses que ele tinha. Então eu consigo entender que ali, esse texto não está dizendo de posses. Estava dizendo onde estava o coração dele diante as posses. Conseguem ver uma diferença? Isso fazia com que ele não se apegasse a essa terra como sendo todo. Vamos continuar na sequência do texto. Pula para o 13 aí junto comigo. Hebreus 11, do 13 ao 16. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto, as saudaram de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Aqui não está falando, Hebreus 11 não está falando sobre de Abraão, é a galeria da fé, então está falando de outros homens também, tá? Então vai para o 14 aí. Então eles se declaravam estrangeiros e peregrinos sobre a terra. 14. Os que dizem tais coisas, estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teria a oportunidade de voltar. Se atentem agora. Mas agora almejam uma pátria melhor, ou em uma outra versão, uma pátria superior. Isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. No 14, em uma outra versão, diz que aqueles que se dizem, aqueles que vivem como quem é peregrino e passageiro sobre essa terra, eles mostram, e uma outra versão diz que eles manifestam, que não são apegados a essa terra. Aquele que vive entendendo a eternidade, ele manifesta. Como que ele manifesta? Com a sua vida. Então o cara que diz que não vive apegado nessa terra e ele trabalha, não vou falar número para correr o risco de alcançar direto o seu coração, mas eu queria que você se visse, se aplicasse. Mas se você trabalha o dia inteiro, chega no final do dia, você não tem tempo para o Senhor de qualidade, meu amigo, você não está vivendo como quem tem os olhos na eternidade. Então eu vejo que esses homens, eles não precisavam ficar gritando, gente, eu sou peregrino, gente, eu olho, eu invisto nos céus, naquilo que é eterno, eles não precisavam ficar falando isso. Como a gente vê na Bíblia que a primeira vez que os cristãos foram reconhecidos como tal, eles não se auto-intitularam. Vocês conseguem ver que isso acontece, gente? Que muitas vezes a gente se intitula algo. Sabe quando a gente precisa forçar que a gente é algo? Que talvez, provavelmente, a gente já não é há muito tempo. Sabe quando você precisa ficar afirmando que você é um cristão? Cara, talvez as pessoas não estão vendo isso em você. E você está precisando lembrar elas de quem você é. Eu consigo ver que esses homens não precisavam ficar, ei, eu sou cristão, ei, eu estou seguindo a Cristo. De repente as pessoas olharam e falaram assim, cara, vocês se parecem com Cristo. A partir desse reconhecimento disseram, cristãos. Surgiu o nome, a nomenclatura. Continuando. Aleluia. Esses homens, gente, alguns dizem que nós não morreremos sem ter obtido a promessa de Deus. Esse texto nos diz que esses homens morreram sem obter a promessa de Deus, ao respeito delas, mas saudaram de longe. Sabe o que eu vejo? Esses homens não se abateram, o estilo de vida deles não foi diminuído ou minimizado, porque eles não alcançaram a promessa de Deus.
Sabe por que disso, gente? Porque eles ansiavam uma pátria superior. Então, Senhor, o Senhor me prometeu algo, mas se isso não acontecer, cara, eu espero algo superior. Eu não vou paralisar, eu não vou me frustrar. Vocês conseguem ver isso também, gente? Que pessoas, cara, Deus falou que ia me dar isso e Ele não deu, e a gente fica como uma criança, frustrada, abatida, paralisada. Esses homens não, esses homens, eles ansiavam uma pátria superior, eles ansiavam, esses homens eram cidadãos dos céus, eles entendiam que tinha algo superior aqui. E sabe o que eu vejo, gente? Provavelmente esses homens no tempo de hoje não seriam considerados bem-sucedidos. Talvez a sociedade não aplaudiria esses homens pela conduta deles. Eu ouvi isso uma vez, eu achei muito forte, que Jesus, se vivesse no tempo de hoje, ele não seria considerado bem-sucedido. Não seria talvez um modelo a ser seguido, sabe por quê? Porque ele ainda não fez o seu primeiro 1 milhão com 30 anos. Que é o que os coaches dizem, né? 30 anos, você não tem nem onde reclinar a cabeça. Eu não vou seguir esse padrão não. Você não é o modelo que eu quero para a minha vida. Então eu consigo ver que os homens que andam segundo os padrões eternos, talvez não serão bem-sucedidos aqui na terra. Talvez não vão ser aplaudidos pelos homens. E sabe de uma coisa que eu quero dizer para você? Sabe o que a sequência do texto diz? Que Deus não se envergonha de ser o Deus deles. Então, muito mais do que receber um reconhecimento aqui na terra, nós temos o reconhecimento dos céus. Tem um homem que eu gosto muito, Júdice de Oliveira. Ele canta uma canção e nessa canção ele diz: o que adianta a gente receber tantos troféus aqui na terra, se os céus não nos aplaudem? Do que adianta as pessoas nos reconhecerem, nos aplaudirem, nos considerarem ou qualquer mais coisa que você possa falar, mas se o céu se entristece com a sua vida? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha alma? Do que adianta eu ser bem-sucedido, eu gastar a minha vida aqui nessa terra, sendo que no final isso tudo vai diluir, isso vai ser corroído pela ferrugem, o ladrão vai roubar, ou vai ser consumido. Um dia chegaremos diante de Deus e as nossas obras serão provadas, e tudo aquilo que é feno, palha e madeira será consumido. Tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é ocioso vai ser consumido. Aleluia. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente já encaminhar para o final. Eu ouvi isso do Douglas Gonçalves. Ele fez uma pergunta: se as próximas 24 horas da nossa vida, determinasse onde nós passaríamos os próximos 1 milhão de anos da nossa vida, como nós viveríamos? Se agora, vamos supor que a gente sai daqui 9 horas da noite, se de 9 horas da noite de hoje até as próximas 9 horas da noite do dia de amanhã, esse período determinasse onde você passaria esse restante da corda ou esse restante do oceano, como você viveria? Deixa eu te ajudar na resposta, dentro da construção. Você seria completamente intencional nas suas ações. Completamente intencional. Você não ficaria ocioso, você não procrastinaria, você não deixaria as coisas para amanhã que você deveria fazer agora. E eu consigo ver que a gente vive assim. A gente vive como se não tivesse um amanhã. A gente vive como se não fôssemos morrer. E tem um ditado chinês que fala isso, né? A gente vive como se não fosse morrer e a gente morre como se não tivesse vivido.
E dentro dessa linha, eu consigo ver dentro de uma aplicação, em que muitas das vezes, nós lidamos nos nossos ambientes, e isso é legal, porque isso aplica a todo mundo, cada um dentro do seu contexto, como aqueles que não querem se contaminar. Então existe um perfil de pessoas que você está no lugar, o ambiente é todo promíscuo, todo sujo, todo corrompido. O mundo é assim. Então você dentro desse ambiente, você está sempre se protegendo, se guardando. Isso é errado, gente? Cara, você precisa se guardar, se proteger. Só que isso é uma meia verdade, ou talvez 50% do processo. Porque eu consigo ver um tipo de pessoa que está se protegendo para não se contaminar. E eu consigo ver um outro tipo de pessoa, que sim, ele está se protegendo para não se contaminar, mas ele se preocupa em influenciar o meio. Então, muito mais do que não, eu não posso, é, cara, eu preciso influenciar o meio que eu estou para que esse meio seja transformado. E isso é uma mentalidade, eu consigo aplicar aqui no contexto do Antigo Testamento e do Novo. No Antigo Testamento, quando uma pessoa tinha lepra, se você encostasse nessa pessoa, o que acontecia? Você pegava lepra. Então, se tinha alguém leproso, você encostasse, você pegava. Essa lepra talvez representa o pecado. E a gente ilustra, se você andar com alguém que está em pecado, o que vai acontecer? Talvez você vai começar a pecar. Isso no Antigo Testamento, e eu consigo ver no Novo, algo um pouquinho a mais do que isso, de só não se envolver. Eu consigo ver Jesus encostando no leproso. E eu consigo ver um Jesus não sendo contaminado pelo leproso, mas curando esse leproso. Então é muito mais do que eu não me contaminar, cara, eu preciso influenciar. Isso parte de uma mente intencional, onde os momentos não são ocasionais, onde uma ida sua na padaria não é somente para comprar pão, onde uma ida sua dentro de um Uber, meu amigo, se torna uma grande oportunidade de falar de Cristo. Vocês conseguem ver uma diferença? E talvez você viveu uma vida acuado e, meu Deus, eu não posso, como na parábola dos talentos, aquele homem que escondeu o seu talento. Eu não posso, eu tenho que proteger, em vez de ter desenvolvido aquilo que recebeu. E eu quero respeitar, eu quero que vocês entendam a condição de cada um. Talvez você acabou de chegar para Cristo, então, meu Deus, não vai em alguns lugares não, que dependendo você vai pegar a lepra mesmo. Então não estou falando para algumas pessoas irem, mas para outras, meu amigo, a sua mente precisa transicionar. Você precisa romper com essa mentalidade de não só se contaminar, mas começar a iluminar, começar a influenciar o meio que você está, cada um dentro do seu contexto. O legal dessa parábola dos talentos é que ela diz que o Senhor distribuiu os talentos, cada um conforme a sua capacidade. Então é dentro da sua condição. O Senhor não vai exigir de você algo que você não tem condição de dar. Eu tenho muita paz no coração da forma que o Senhor me deu para comunicar. Eu sou simples, lá na igreja tem uns caras que falam, eles usam termos que eu falo, uau! Talvez um advogado, um juiz, entende a comunicação ali, mas não foi a forma que Deus me deu, e eu estou em paz com isso. Foi a porção que Deus me deu. Se Deus me deu um talento, aleluia. A questão não é se você recebeu 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5, é o que você está fazendo com isso que você recebeu. Se você está desenvolvendo o que você recebeu, meu amigo, você vai ser aprovado diante de Deus. Os céus vão te aplaudir. Aleluia. Em nome de Jesus, nós refletimos sobre a vida. Nós entendemos dentro dessa reflexão que nós somos cidadãos dos céus. Nós entendemos que os cidadãos dos céus não se gasta somente naquilo que se vê, mas muito mais naquilo que não se vê. E ele vive como um peregrino, habitando em tendas.
sendo intencional todas as suas ações, porque eles anseiam, eles aguardam ansiosamente por uma pátria que não é construída pelos homens, mas uma pátria celestial, superior a tudo isso aqui. E novamente, cada um dentro do seu contexto, mas em nome de Jesus, queria orar agora, queria que vocês ficassem de pé. Tinha um cara que eu conheci, ele falou assim comigo um dia, ele deve ter uns 40 anos, ele falou assim, que quando ele conseguisse uma aposentadoria, ele ia se dedicar mais para o Senhor. Quando ele conseguisse mais recurso e conseguisse construir prédios para ter aluguéis. E diante da fala dele, eu fiz uma reflexão na hora, e eu falei assim, meu Deus, esse homem quer deixar a pior porção da vida dele para o Senhor. Ele quer deixar talvez um momento onde ele não tenha mais vigor. E naquele momento eu fiz uma reflexão e eu disse para mim, eu quero dar o meu melhor para o Senhor, o meu vigor, o meu melhor tempo, a minha juventude. Eu quero dedicar essas melhores porções para o Senhor, naquilo que não se vê. E só para aquietar o seu coração, eu queria que vocês fechassem os olhos. Eu queria convidar aqui na frente, quem precisa ser encorajado pelo Senhor, que entende que tem alguns talentos e talvez está escondendo esses talentos. Talvez você é tímido, talvez você tem tido dificuldade de comunicar, tem tido vergonha. Eu queria que você se chegasse aqui na frente para a gente estar orando por você, por encorajamento. A gente vai orar para que o Senhor te impulsione. E para tranquilizar você, eu queria dar um exemplo de um homem, de um mesmo homem em dois tempos diferentes. Eu queria falar sobre Filipe. A Bíblia diz num primeiro instante que Filipe teve um contato com Jesus. E ele chegou para o amigo dele, Natanael, e falou assim, Natanael, achamos aquele em quem os profetas diziam, é aquele a quem nós estávamos procurando. E Natanael perguntou assim, Filipe, quem é esse cara? Jesus de Nazaré. E Natanael continua, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe? O que Filipe respondeu, gente? Vem e vê. Sabe por que Filipe respondeu, vem ver? Filipe tinha acabado de encontrar com o Senhor. A única coisa que ele podia falar é, vem ver. Talvez você acabou de iniciar na fé, talvez você acabou de começar a sua vida com Cristo, você não tem muito conhecimento sobre Ele. Meu amigo, faça como Filipe, o mínimo que você pode fazer é um convite para essa pessoa. O mínimo, falar, cara, vem ver. Tem acontecido coisas extraordinárias lá na igreja, tem acontecido coisas boas na nossa célula. Vem ver. Talvez você não tenha argumentos, meu amigo, vem e vê. E eu consigo ver esse mesmo Filipe, isso para uma outra classe de pessoas. Eu consigo ver um Filipe maduro. Certa vez ele estava andando ao lado de um eunuco que tinha saído do culto e não estava entendendo nada que estava lendo. E Filipe, ele se assenta nessa carruagem e começa a explicar para aquele homem. Então eu consigo ver o mesmo Filipe em contextos diferentes, um talvez novo na fé, onde ele não sabia nada e ele convida, vem ver. E um outro contexto, ele passa a explicar as grandezas do Senhor para aquele homem. Então talvez você é o primeiro Filipe, talvez você é o segundo, mas está paralisado. Eu queria te convidar para a gente orar agora. Eu queria que o restante da igreja que ficou levantasse as mãos sobre a vida dos irmãos. A gente precisa fazer isso junto como corpo.
E eu queria que você começasse a liberar palavras de encorajamento agora para eles, como corpo, como todo um corpo trabalhando, cooperando para a saúde do todo. Se tiver irmãos intercessores aí quiserem vir, impor a mão sobre eles. Orem, gente, orem, vamos. Abençoe a vida dos irmãos. Peça ao Senhor que libere sobre a vida deles o espírito de coragem. O mesmo que houve em Caleb e Josué, a Bíblia diz que neles houve outro espírito. O Senhor não nos deu espírito de covardia. Ministre essa coragem sobre eles. Ministre ousadia, ministre intrepidez. Os discípulos do Senhor, eles eram ousados, eles eram intrépidos. Vocês que vieram à frente, roguem ao Senhor. Comecem a pedir ao Senhor essa ousadia. Fala: Senhor, me dê ousadia. Senhor, me dê intrepidez. Senhor, me dê coragem. Me dê estratégias. Como Paulo orava, que me abra uma porta de oportunidade para que eu anuncie o Evangelho. Peça ao Senhor uma porta de oportunidade. Peça ao Senhor clareza, discernimento, para que você não perca as oportunidades que o Senhor tem colocado à sua frente. Rogue ao Senhor, rogue ao Senhor. Rogue ao Senhor um senso pela eternidade, a consciência pelo aquilo que é eterno, para que você passe a investir em almas, para que você passe a investir em vidas. Isso é eterno, isso é valor eterno. Almas, vidas são eternas. Senhor, nós te pedimos pela ação do Seu Espírito, Pai, nesse lugar. Nós te pedimos por um espírito de sabedoria, o espírito de revelação, o espírito de ousadia, o espírito de intrepidez, de coragem, de valentia. Que as línguas sejam destravadas, Deus, em nome de Jesus. Toda dificuldade no comunicar, ao falar, seja destravada em nome de Jesus. Todo espírito de inferioridade, Deus, como havia em Gideão, nós rejeitamos em nome de Jesus. Que haja uma compreensão, sim, que nós somos vasos de barro, mas portamos um precioso tesouro, que é Cristo. Nós ministramos isso sobre a vida dos nossos irmãos, Deus. Um romper, um destravar na mente, um destravar na língua, nos ouvidos, um destravar nas pernas, Deus. Todo aquele que crê será salvo. Mas como vão crer se eles não ouviram? Como o mundo vai crer no Senhor se eles não ouviram? Se eles não ouvirem? Como eles vão ouvir se não há quem pregue? Envia-nos, Deus, envia-nos. Envia-nos a nós. Envia-nos. Como vão pregar se não forem enviados? Nós já fomos comissionados, nós já fomos enviados por Ti. O ID já foi liberado, o indo. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas do Senhor. Nós apresentamos os nossos pés, Deus, para sermos enviados aonde o Senhor desejar, aonde o Senhor quiser, da maneira, da forma que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. A gente vai dar continuidade a esse momento. A gente vai dar início ao nosso momento de ceia. Você pode retornar ao seu lugar. Eu louvo ao Senhor
por você que atendeu o chamado de Deus essa noite, veio até a frente, você que estava online, que colocou a mão no seu coração e veio até esse link, esse culto, para que pudesse fazer parte do mover de Deus, do derramar do Espírito Santo. Você que está participando online, a gente vai estar iniciando o nosso momento de ceia. Então, se você puder pegar seus itens da ceia, aquilo que for representar, tanto do cálice quanto do pão, um suco, água, um biscoito, o que importa é o significado, amém? Muito mais importante do que ser um vinho e um pão formoso, é o que aquilo representa. Quero convidar também o Daniel e a Fátima, a Fernanda e Rosa, para que possam me auxiliar aqui no momento de ceia. A gente vai estar fazendo a distribuição dos cálices, e eu quero trazer uma breve explicação sobre esse momento. Nós fazemos sempre pedindo para que todos aqueles que já são batizados, independente se é na igreja batista ou na igreja pentecostal, assembleia, não interessa, o importante é o ato de batismo, para que se coloquem de pé e participem da ceia. Mas por que, pastor, você pede para aqueles que são batizados se colocarem de pé? Porque nós entendemos que o batismo é uma condição para participar da comunhão com o corpo de Cristo. Mas como assim? Eu não estou entendendo. Então eu vou dar outro exemplo prático na Bíblia em relação à condição. Na Bíblia, o sexo é a condição para o casal casado. O sexo não é uma condição para o casal solteiro. Isso é apenas dentro de um matrimônio onde Deus abençoou, onde a mão do Senhor foi estendida, onde eles tomaram um ato de fé e participaram, e um representa que eles se tornaram um só. Então, da mesma forma, quando nós pedimos para aqueles que são batizados, e eu dou esse exemplo porque ambos são daqueles que fizeram aliança com algo. Então, no batismo você tem um ato natural com um resultado sobrenatural. Então ali, quando você desce as águas, você está falando para todo mundo natural e espiritual que a sua vida pertence a Cristo Jesus. Vocês que ainda não se batizaram, ainda há tempo. Deus ainda está preparando você. Agora, eu te peço com muito carinho que você não olhe mais para Jesus como a linha de chegada. O que isso significa? Quando você olha para Jesus como a linha de chegada, você imagina que você tem que largar todas as coisas para se chegar até Ele. Mas a Bíblia fala que Cristo Jesus é o caminho, não a linha de chegada. E a palavra fala: vinde a mim como estáis, e de maneira alguma vos lançarei fora. Então vai como você está, vai da maneira que você está hoje. Chegue diante do Senhor, se apresente diante de Cristo, e caminhando com Jesus, as coisas vão caindo por terra. Aquilo que você não tem força, a graça vem com poder sobrenatural sobre a sua vida, e você vai abandonando aquilo que te faz mal, aquilo que te faz cair, aquilo que trava os seus olhos para enxergar a presença de Deus. Amém? Então, por isso, nós pedimos para que todos esses se coloquem de pé. À medida que vocês forem recebendo, vocês podem se assentar. Você online vai ter um tempo hábil para você separar os itens da ceia, para participar desse momento conosco. Amém? Glória a Deus. Amados, quero te convidar mais uma vez a fazer um ato profético essa noite. Você tomar esse momento de ceia e agradecer ao Senhor pelo preço que foi pago pelas nossas vidas. A gente por muitas vezes esquece o que esse ato representa. Por muitas vezes caminhamos como um ato de liturgia, de um ato religioso, de um ato, eu não posso deixar de ir porque vou deixar de receber a minha bênção. Não, muito pelo contrário. A palavra nos instrui que nós devemos fazer esse momento de ceia em comunhão com os irmãos até que Jesus volte, pois dessa forma estamos anunciando que Ele vai voltar para buscar o seu corpo, Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Amém? Por isso, nesse momento, eu te convido
a comer do pão que representa o corpo que foi moído pelas nossas transgressões. Amém? Então vamos comer do pão. Antes de tomar do cálice, eu quero fazer uma oração com você, para que esse cálice ele venha ter algo profético sobre as nossas vidas, que seja uma virada de chave sobre nós, uma nova estação sobre a nossa vida. Amém? Senhor, que ao bebermos desse cálice, Pai, e renovarmos a nossa aliança com o Senhor, que esse cálice venha representar de fato o sangue do seu Filho, que esse cálice venha nos purificar de todo o pecado. Pai, é de todo o pecado, de toda a mancha, que venhamos essa noite, Pai, nesse momento de ceia, renovar a nossa aliança com o Senhor, que venhamos caminhar a partir de hoje em santidade. Pai, como foi ministrado sobre as nossas vidas, a palavra que o Senhor liberou sobre nós, sobre a nossa parcela diante de toda a eternidade, que não venhamos viver uma vida terrena, mas uma vida eterna, porque a nossa vida eterna já se iniciou. Pai, então que esse cálice ele venha trazer sobre nós essa liberdade, essa autoridade, essa santidade. E Pai, no nome de Jesus, que através deste cálice haja cura no meio do seu povo, que eles venham tomar fé, posse dessa palavra e experimentarem o poder que há no nome de Jesus. É o que nós oramos, Senhor, e nós iremos beber nessa fé no nome de Jesus. Amém? Amém? Pastor Léo, pode fazer oração aqui para a gente encerrar, liberando uma bênção sobre as nossas vidas. Amém? Pai, nós te agradecemos pelo seu grande amor, Pai. Obrigado, Jesus, porque o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus, levanta homens e mulheres aqui, Senhor, que andam na autoridade e no poder do Espírito, Pai, que tocarão leprosos, Senhor, que viverão o céu na terra, Pai. Pai, que entenderão que essa vida, Pai, somente uma vida, Pai, e tudo que nós fazemos aqui, Pai, ecoará na eternidade. Então não deixe a gente perder tempo, Jesus, mais, Senhor. Não permita, Pai. Somos missionários, Senhor, aonde o Senhor nos enviar, e nós só vamos ao mundo em missão, Jesus, para declarar que só o Senhor é Deus, Pai. Pai, eu profetizo sobre essa igreja um novo tempo, Pai, que a tua unção e a tua glória esteja sobre o seu filho, e que essa igreja, Pai, não venha somente impactar esse bairro, mas as nações, Senhor, porque o que o Senhor irá fazer aqui ecoará em toda a terra, até que todos os reis desse mundo, Senhor, se transformem no reino do nosso Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, nosso Pai, e que as doces consolações e o poder do Espírito Santo esteja sobre todo aquele que aguarda a volta e clama: Maranata, vem Jesus, Senhor. Aleluia.